vez, muito obrigado por essa disponibilidade, falando para o Jornal de Coelho, mas também aqui o canal Nampula. O propósito da nossa vida tem a ver mesmo com questões relacionadas com a tentativa de suicídio com recurso a medicamento. Em que estamos ao nível daqui do Hospital Central de Nampula, que tem sido o espelho de toda a província de Nampula? Muito obrigado. Saudar a todos os ouvintes do canal de Coelho. Estão por aí onde João Manuel Manazzi, sou psicólogo clínico, trabalhando aqui no Hospital Central de Nampula, referenciando aquilo que é a temática que nos traz hoje. Nós consideramos como um problema grave de saúde pública o suicídio ou as tentativas de suicídio. Tem sido uma das áreas da nossa intervenção, e que durante o período em análise que nós vamos cá falar referente ao 2023-2024, vamos trazer aquilo que serão os dados que nós colhemos em relação às tentativas de suicídio, a recurso de vários métodos em que os pacientes admitidos aqui no Hospital Central de Nampula. Sim. E especificamente, qual a situação de 2023 a esta parte, ao nível das cerca de 1.457 consultas do ano 2023, registramos isto no período do primeiro semestre, registramos cerca de 108 casos de tentativas de suicídio. Dos 1.457 casos, 108 casos de tentativas de suicídio. Esses casos são referentes a indivíduos do sexo masculino e o sexo feminino. Tivemos a entrada no nosso serviço de urgência 26 casos de tentativas de suicídio. Desses, demos seguimento nas consultas externas 20. Esse referente só apenas a indivíduo do sexo masculino. E no sexo feminino tivemos cerca de 37 casos, que são novos casos, e 25 casos de seguimento, totalizando que são 108 casos de tentativa de suicídio. Fazendo uma comparação em relação às atividades do corrente ano, que é o ano 2024, o cumulativo das consultas, tivemos cerca de 1.970 consultas, das quais houve um incremento de cerca de 14 casos de tentativa de suicídio em relação ao mesmo período do ano anterior. O que significa que nas consultas com os indivíduos do sexo masculino, tivemos cerca de 25 casos com primeiras consultas e 15 seguintes. Do sexo feminino, tivemos cerca de 54 casos novos e 30 casos seguintes, totalizando 124 casos de tentativa de suicídio. O que significa que houve um acréscimo negativo. É negativo porque não é algo que a gente espera, porque tentativa de suicídio sempre deve ser uma preocupação para todo profissional de saúde. Então, é um incremento negativo para nós. Então, para dizer que a cada vez mais as tentativas de suicídio, em vez de elas diminuírem, cada vez mais tendem a aumentar. Exatamente. Da avaliação que se fez, como referenciou o doutor, de que usa-se vários métodos dessas tentativas de suicídio. Principalmente, quais são os métodos mais que as pessoas recorrem para tanto suicidar? De tantos métodos que nós registramos ali nos nossos serviços de urgência, destacamos o uso de organofosforatos, o referenciado Ratex, que é um dos produtos que mais os indivíduos recorrem para a tentativa de suicídio. Segue-se o caso do uso de comprimidos, que são os medicamentos que nós dispensamos nas nossas unidades sanitárias e que alguns pacientes acabam obtendo esses medicamentos através das farmácias privadas, sem a prescrição médica, o que de certa forma acaba sendo uma grande preocupação para nós como autoridades de saúde. Então, o uso de organofosforatos e assim como o uso de medicamentos são os dois métodos que muito mais
se evidenciam nas tentativas de suicídio registradas no Estado Central de Nampula. Gostaria, doutor, especificamente este último método do uso de medicamento, se é que tem a ver mesmo com essa tentativa de querer tirar a sua própria vida, ou é ao incumprimento por fato dessa prescrição, quer se calhar curar uma certa doença, mas acaba caindo no erro. Será isso? Ou é essa tentativa de quero tirar a vida, para isso devo usar esse tipo de medicamento? Daquilo que se percebeu, sobretudo neste último método. Pronto, como bem dizia que alguns pacientes ou algumas pessoas acabam adquirindo os medicamentos em farmácias privadas e acabam ficando fora da nossa alçada se os pacientes procuram, ou seja, tentam o suicídio com os comprimidos porque queriam se curar por uma doença ou não. E muitas das vezes tem havido essas recomendações de que os medicamentos devem ser guardados em locais seguros, em que não haja tanto acesso, por exemplo, para crianças. Então, quando um adulto claramente vai à procura daquele medicamento em detrimento de um problema que teve e vai tomar, significa que este é um preditivo de uma tentativa de suicídio. E acima de tudo, a quantidade consumida dos comprimidos, isto é que evidencia uma tentativa de suicídio. Não vai ser um paracetamol, não vai ser um ibuprofeno que nós automaticamente pensamos que seja uma tentativa de suicídio. O grosso número de indivíduos que entram por tentativa de suicídio por medicamentos, de acordo com aquilo que é a história que somos fornecidos, tomam cerca de 40 comprimidos, 30 comprimidos de antirretrovirais, por exemplo. Outros podem tomar o ibuprofeno, o paracetamol, dependendo daquilo que é o acesso que está disponível ao indivíduo. E é daí onde nós confirmamos que seja uma tentativa de suicídio, fora daqueles pacientes que têm o medicamento para tratar uma determinada doença. Exatamente, doutor. Sendo psicólogo, quais são as causas principais daquilo que tem constatado, se teve algum relato que leva as pessoas, né, a seguir por esse caminho, a usar Ratex, a usar de maneira excessiva os próprios comprimidos? O que apurou exatamente? Existe aqui um aspecto muito importante termos em conta em relação a esses casos de tentativa de suicídio. Quando nós vamos olhar para as faixas etárias, nos deparamos com indivíduos a partir dos 15 anos aos 40 anos, o que significa que são fases críticas da vida. Se nós estamos a falar dos 15 anos, é uma fase em que o indivíduo já está a começar a agregar aquilo que é a sua própria personalidade. Já começa a ver o mundo de uma forma um bocadinho mais diferenciada. A tentativa de o indivíduo se afirmar na sociedade, a procura do emprego, a procura do primeiro relacionamento. Isso faz, em muitas das vezes, com que as pessoas procurem no suicídio quando essa tentativa de se, por exemplo, de se relacionar, correr muito mal, então optam no suicídio como uma das saídas dos problemas. Então, naquilo que são os relatos, 90% dos casos que entram para o serviço de urgência, nós constatamos que eles padecem de um transtorno mental, dos quais destacamos a depressão, os quadros de ansiedade, inclusive alguns por consumo de substâncias psicoativas. Este é um aspecto muito importante a ter em conta, de que a maior parte daquelas pessoas, em particular os indivíduos do sexo masculino, que procuram tentar suicídio, em algum momento eles procuraram afogar aquilo que são os seus problemas através do álcool. Então, diante do álcool, o suicídio praticamente acaba sendo algo muito mais próximo daquilo que é afogar os seus problemas. Por isso mesmo que os transtornos mentais, como a depressão, a ansiedade e assim como o consumo de substância psicoativa, figura em todos os casos de tentativa de suicídio que nós atendemos nos nossos serviços de urgência. Como estancar este multifacetado? Não é só apenas um problema ligado à área de saúde, é um problema que, ao nível teológico, deve-se fazer alguma coisa, ao nível sociológico, tem de se fazer alguma coisa, ao nível filosófico, tem de se fazer alguma coisa. Por parte nossa, naquilo que são as estratégias de intervenção para mitigar e reduzir os casos de tentativa de suicídio, seriam as atividades radiofônicas que nós poderíamos desenvolver de tempo em tempo, assim como nós estamos agora com a EQM, que de certa forma nos proporciona esta oportunidade. Inclusive, deveria existir essas atividades todos
os santos dias, que não poderiam só apenas ser um dia esporádico. Esta é uma das estratégias para nós disseminarmos informações básicas acerca da prevenção do suicídio, porque acaba sendo um problema sério de saúde pública. Em relação às outras áreas de intervenção, inclusive a jurídica, que também faça a sua parte para garantir com que aquilo que é intervenção a nível da saúde não seja só apenas limitado em intervenção só apenas pelas crises, mas as atividades ao nível comunitário, de disseminação, essas devem ser tão abrangentes, para dizer que as atividades radiofónicas, e elas devem ser agregadas por todos os setores de atividades, para garantir com que haja uma eficácia naquilo que são as intervenções que nós vamos ter que fazer. Dos casos seguidos, qual foi o impacto? Como é que terminaram os casos que fez referência que houve seguimento? Como eu ia referenciando os números, claramente que houve alguns casos que, de certa forma, voltaram às nossas consultas de seguimento e que esses, até agora, naquilo que são as intervenções que a gente faz, conseguimos perceber, conseguem superar aquilo que foram os fatores que influenciaram para essas tentativas de suicídio. Nós damos seguimento em nossas consultas externas, como as consultas de psiquiatria, assim como consultas de psicologia, e que nós fazemos quase todos os dias para a nossa central. Sim, dizia de que alguns pacientes, é difícil avançar neste momento. Sim. Se algum paciente vê aqui com problema de suicídio, tenha perdido a vida ao nível da instituição? É claro, existem alguns casos que entram, por exemplo, para o nosso serviço de urgência, dependendo do método usado, aqueles que nos procedimentos de salvarmos a vida dele, porque o indivíduo já terá consumido, por exemplo, órgão perforado, passado muito tempo, ou a demora da chegada na unidade sanitária, isso pode levar imediatamente à morte, porque praticamente o produto já está absorvido no organismo e já danificou grande número a grande variedade dos órgãos vitais, o que faz com que em algum momento acabe habitando aqui no nosso serviço de urgência, e nós não somos responsáveis a decidirmos que foi um suicídio. Apenas a medicina legal é que tem a autonomia de dizer que claramente foi um suicídio por aquele produto, e apenas nós somos reservados a transmitirmos aquilo que são os casos que recebemos, que são as tentativas de suicídio, porque são casos que nós seguimos e sabemos qual é o seu fim. Mas depois do paciente perder a vida por ter consumido o órgão fosforado, por exemplo, depois de ter se enfocado, apenas a medicina legal é que está reservada a nos fornecer essa informação, que seja o suicídio consumado. Exatamente. Últimas considerações, doutor? Em termos de últimas considerações, seria tão extensivo fora da população em geral, ou primeiro poderia começar da população em geral, que o suicídio é um problema sério de saúde pública. Há uma necessidade de nós percebermos qualquer tipo de mudança de comportamento do nosso familiar, do nosso irmão, qualquer pessoa que esteja próximo de nós e que convive conosco todos os dias. As mudanças de comportamento podem predizer algum evento que, de certa forma, precisamos de aproximar, procuramos saber e, quiçá, procuramos serviços de saúde para permitir entender aquilo que faz com que haja esse tipo de mudança de comportamento. Vou citar, por exemplo, um jovem que, pela sua rotina diária, sai de casa, vai ao trabalho, mas de repente começa a perder vontade de ir ao trabalho, consome álcool de forma interrupta, não sai do quarto, está fechado. Esses são sinais típicos de que alguma coisa esteja a acontecer com este nosso familiar, com esse nosso amigo, com aquela pessoa que está próximo de nós. Daí a necessidade de nós aproximarmos a ele, para tentarmos entender, ou os profissionais de saúde que podem, de certa forma, desvendar este mistério que nós conseguimos constatar com aquele nosso amigo, com aquele nosso familiar. E daí, grande parte deles, nós conseguimos perceber que, afinal de contas, estava aqui uma tentativa, ou seja, uma ideação suicida que, de certa forma, acaba parando naquilo que é a ajuda que é necessária, que nós poderíamos oferecer. Então, por isso mesmo, qualquer tipo de mudança de comportamento habitual de uma pessoa que está próxima a nós é motivo de procurarmos ajuda
para evitarmos os casos de tentativa de suicídio. Muito obrigado. E com estas palavras aqui do Dr. Henrique, chegamos ao fim de mais uma programação do canal Nampula, hoje em simultâneo com o jornal Ikweli. Eu sou o Constantino Henriques. Até a próxima.